Minha nora me surpreendeu com uma viagem luxuosa para Roma. Enquanto eu fazia as malas para essa viagem dos sonhos, nossa empregada de repente me agarrou pelo ombro. Senhor, por favor, não vê? Confia em mim? Uma armadilha. Fingi ir embora, mas me escondi na casa de um vizinho. Uma hora depois, uma van preta parou e eu fiquei paralisado de choque quando vi quem saiu dela. Antes de continuar, inscreva-se no canal e escreva nos comentários que horas ou na sua regi ou agora. Me sogro. Preparei um cafezinho especial para a gente conversar. Gabriela colocou a Shinto-cara na minha frente, com aquele sorriso que eu aprendi a desconfiar nos últimos 3 anos. O mesmo sorriso que ela usava quando queria alguma coisa. Desde que meu filho Guilherme morreu naquele acidente maldito, essa casa de 3 andares na Rua do Jacarande virou um campo de batalha silencioso. E obrigado, eu respondi, sem tocar no café. Aprendi que aceitar favores dela sempre vem com pré-o. Ela se sentou na minha frente, ajeitou o cabelo loiro que tinge religiosamente todo o misés e puxou um envelope branco da bolsa. Eu sei que a gente o tem, como posso dizer, a melhor rela? Nhu. Ela pausou, aqueles olhos verdes estudando minha ré? Nhu. Mas eu estava pensando, o senhor trabalhou a vida toda, construiu aquele império de lojas de constru, ou e nunca tirou tempo para si mesmo. Ímprio. 7 lojas. Casa em Constru, o Ribeiro, que vendia 4 anos por 6.200.000 reais. Ela sabia o valor exato, tenho certeza. E Gabriela, onde você? Quer chegar? Ela deslizou o envelope pela mesa. Tinta dourada, papel caro. Nhabra. Dentro, 2 bilhetes de avi. É São Paulo. Roma. Primeira classe. 10 dias. Data de partida. Daqui a 3 dias. E uma viagem? E olhei para ela, procurando o truque. E para Roma? O senhor sempre sonhou em conhecer o Coliseu, né? Ouvi o senhor comentando com o Guilherme anos atrás. Ela inclinou a cabe, a performando preocupa o sogro. Sei que eu sou a nora perfeita, mas quero fazer as pazes. Larisa precisa ver a gente se dando bem. Minha neta, 16 anos, o Nicopeda, ou do meu filho que me resta. E nunca mencionei Roma nos últimos anos. Eu falei devagar, pesando cada palavra. Mas eu lembro, foi num churrasco. O senhor estava fazendo aquela picanha maravilhosa que o senhor sabe fazer. Ela riu, mas a risada o chegou nos olhos. Vamos, sogro, aceite. Considere um pedido de desculpas atrasado. Eu devia ter desconfiado mais naquele momento. Devia ter perguntado quem pagou os bilhetes. Por que primeira classe? Por que a pressa? Mas a verdade é que uma parte de mim queria acreditar. Queria acreditar que talvez ela estivesse sendo sincera. Nem vou pensar, eu respondi. Nem o demore muito. A data é marcada. E ela se levantou, alisou a saia justa. E sogro, essa casa realmente grande demais para uma pessoa. O senhor Jó pensou em, eu não sei, morar num lugar menor, mais apropriado para sua idade? E ali estava, a facada gentil que ela dava todo dia. Em minha idade Tima, obrigado. E essa casa? Minha. Claro, claro. Ela acenou a miú, desdenhosa. E era uma sugestão. Afinal, o senhor tem 70, 60 e 67. Isso, 67. Uma idade em que o cuidado, essencial, né? Ela saiu da cozinha, deixando o perfume caro e a ameá, a velada no ar. Peguei os bilhetes. Roma. Sempre quis conhecer, mas algo no meu estômago se retorcia, um instinto que construo em 40 anos de Nexius. Quando um Nexio parece bom demais para ser verdade, geralmente, naquela noite decidi aceitar a oferta, no porquê confiava nela e longe disso, mas porque precisava saber o que ela estava tramando. Comecei a fazer as malas no quarto, uma velha mala de couro que usei em todas as viagens de Nexius. Eram quase 8 da noite, quando Dolores bateu na porta.
Minha empregada, 61 anos, trabalhando aqui desde que Guilherme tinha 10. Ela conhecia essa fã, lia melhor que nenhum. Não, senhor Gustavo. Minha voz dela tremeu. Olhei para cima e vi lágrimas nos olhos dela. Dolores? O que foi? Ela fechou a porta, olhou para os lados, como se algo pudesse estar escutando, e segurou meu braço. O conforto? Ah, por favor, não vê? S. Confia em mim. E como assim? A viagem? Hoje de manhã, eu estava limpando a sala. A dona Gabriela estava no escritório falando no telefone. Ela não sabia que eu estava ali. Dolores limpou as lágrimas. Ela estava falando sobre emdicos, sobre papis, sobre o senhor estar ficando senil. O sangue gelou nas minhas veias. Minha senil? Eu? E ela falou. Quando ele sair para a viagem, tudo vai estar pronto. E riu o senhor Gustavo. Riu daquele jeito dela. Minha Dolores apertou minha mil. Nien ouvir, pelo amor de tudo, não ver. Sentei na cama, processando. Emdicos, papris, interdi, era isso? Ela queria me mandar para Roma, e enquanto isso, quanto ela sabe da Eranhá? Eu perguntei. E não sei, senhor, mas ela sempre pergunta sobre a casa, sobre o valor, sobre seus investimentos. Eu finjo que não sei de nada, mas Dolores sentou ao meu lado. Conheci o Guilherme quando ele tinha 10 anos. Ele me fez prometer, antes de morrer, que eu cuidaria do senhor. Não posso deixar que ela vá a isso. Olhei pela janela. L. Embaixo, Gabriela conversava com Larisa no jardim. De longe pareciam e filha em harmonia. Mas eu conhecia a verdade. Conhecia as manipulas, as meias-verdades, o jeito que ela torcia cada situa a favor dela. Minha Dolores Voc, tem certeza do que ouviu? Minha absoluta, senhor. Respirei fundo. Aos 67 anos, eu já tinha enfrentado concorrentes desonestos, parceiros traidores, quase falência 2 vezes. Mas isso, minha própria nora tentando me roubar, niente, o vamos fazer diferente. Eu falei, sentindo aquela frieza estratégica voltando. A mesma que me fez construir 7 lojas do nada. Eu vou fingir que estou indo. Mas ou vou? Dolores me olhou, confusa. Como assim? Vou sair com a mala, dizer que o se est esperando. Mas vou para casa do Rubens. Ele, meu vizinho H, 15 anos, a gente joga domingo, todo cibado. Ex-juiz, sabe guardar segredo. Me sorri sem humor. Né quero ver o que esta moa aprontou quando achar que estou no avi ou para Itlia. O senhor tem certeza? Dolores, quando voca, trabalha com constru ou por 40 anos, aprende uma coisa, sempre inspecione a funda ou antes de confiar na estrutura. Fechei a mala. E eu nunca inspecionei direito essa nora. Era hora de descobrir o que ela estava construindo nas minhas costas. 3 dias depois, 6 da manhã, desci as escadas com minha mala. Gabriela estava na cozinha, já arrumada, sorridente demais. Ninho, bom dia, sogro. Animado para a viagem? Ninho animado? Uma palavra forte. Ninho, aceitei o café? Ninho, mas vai ser bom, sim. Ninho, o te chega 7. O voo, 10. Ninho, ela colocou a 1000 no meu ombro. Toque gelado. Ninho, aproveite bastante, viu? Se eu não soubesse o que sabia, poderia acreditar. 7 em ponto. Fingi atender o celular. Nial? Sim, J. Estou descendo. Ninho, peguei a mala. Ninha Gabriela, o T por TCI, chegou. Pela porta, caminhei a cal, Ada. Olhei para os lados. Eu virei, esquerda, e fui direto para a casa do lado. Mero 851. Casa do Rubens, meu vizinho H, 15 anos. 5 minutos depois, estava explicando tudo para o Rubens. Ele, 72 anos, ex-juiz aposentado, me ouviu em Sil, Ninho, ela quer te internar? Ninho, o que parece. Dolores ouviu ela falando sobre medicos. Ninho, evoca, quer ficar aqui para ver o que ela faz? Ninho, exatamente. Seu quarto do 2º andar tem o perfeita para minha casa. Rubens hesitou. Ninho, somos amigos, H, quanto tempo? 15 anos.
Vamos descobrir o que é Samo a este? Aprontando. Subimos para o segundo andar. O quarto tinha uma janela ampla, perfeita para observar sem ser visto. Rubens trouxe um bínculo. Ni, era do meu pai para observar péssaros. Ni, hoje vamos observar cobras. Eram 7h20. Gabriela devia estar achando que eu estava indo para o aeroporto. O que ela faria agora? Ficamos em Sil ou Tuêncio? 8. Larisa saiu para o Cougil. Minha neta nem sabia da guerra na péripia casa. Que bonita menina, e comentou Rubens. Parece com o Guilherme, né? Igualzinho ao pai. Sentiu aperto no peito. Tá anos e ainda do acidente de carro na Marginal. Instantneo, disseram. Lembrei de Guilherme aos 12 anos, invadindo meu churrasco de domingo, comendo metade da picanha. Tê sem sal, pai. E ria descarado. Anos depois, e eu tá namorando Gabriela, vieram jantar. Pai, a Gabi conseguiu emprego em São Paulo. Ele estava tão feliz. Eu devia ter prestado atenção nela naquele dia, no jeito que media a casa com os olhos, calculando valores. Mas era meu filho. Quando seu filho este, feliz, vós, quer acreditar que a pessoa aí ao lado, boa. 8h40, uma van preta parou na frente da minha casa. Adesivo na lateral. Clínica S. O Rafael. Nye Rubens. Tá? Vendo isso? Estou. Tem 2 homens saindo. 2 homens de branco. Uniformes M. Dicos Impec. Vez. Um carregava maleta preta grande. O outro, equipamento que parecia uma cadeira de rodas especializada, aquelas usadas para transporte de pacientes. Gabriela abriu a porta antes deles tocarem. Ela estava esperando. Planejou tudo. Meu Cora o acelerou. Dolores tinha completamente Ni, filme tudo, Ni, ordenei. Ni, J, estou filmando. Vi Gabriela gesticulando, explicando. Um dos homens era alto, 40 anos, cabelo grisalho. Devia ser o tal doutor. O outro, mais jovem, musculoso, parecia técnico de enfermagem. Eles entraram na minha casa. Na minha casa. 15 minutos se passaram. Cada segundo parecia uma hora. Rubens continuava filmando. Eu o tirava os olhos da porta, as moçoadas apertando os braços da poltrona. Ou ela se abriu. Gabriela saiu primeiro, seguida pelos 2 homens. O alto parecia confuso. Gabriela gesticulava, irritada. Nhê, como assim ele, né? O West, aqui? O Teijo devia ter voltado. E a voz dela chegou aguda, furiosa. Ela tirou o celular, discou. Andava de um lado para o outro. Miau? Como assim o Teixeira voltou? Voc, não viu ele entrar? Minha pausa. Nien, ou me enrola. Voc, estava observando ou descontrolada. O âmbico mais novo olhou para o colega. Desconfortável. Eles voltaram para a van. New ente eu procura ele. Vai no aeroporto, Céu. Ele tem que estar em algum lugar. A van partiu. Gabriela ficou na calada, respirando fundo, tentando se controlar. Viasmin, os dela tremendo. Estava nervosa, mas preocupada. Nervosa porque o plano tinha falhado, não o porquê eu poderia estar em perigo. Ela olhou para os lados. Minha esquerda, direita, procurando testemunhas nias, e riu. Uma risada baixa, amarga, que me fez gelar. Ni diabos de velho esperto, ela murmurou para si mesma. Nha, onde vós? Foi? Entrou e bateu a porta com vidro da janela tremeu. Rubens me olhou pelido. E Gustavo, ela realmente ia me internar, me drogar, me colocar numa clínica e me declarar incapaz mentalmente. Sentia raiva subindo, quente, densa, diferente de tudo que Jó senti. E depois ficaria com tudo. A casa que construo, os investimentos que juntei em 40 anos, 4.700.000 reais que eram para o futuro da Larisa. Mas isso, crime, falsifica o cybersérie privado. Pois, e ela ia se safar se eu tivesse entrado naquele Nem me levantei da poltrona. Minhas pernas tremiam, mas ou de medo, de fria pura. Te determina? Minha Dolores me salvou. Aquela mulher humilde que ganha 2.000 reais por mês,
teve mais lealdade que minha própria nora. Olhei para o Rubens, meu amigo de 15 anos, parceiro de Domim, vizinho. E pela primeira vez em 3 anos, desde que enterrei meu filho, senti algo de tristeza. Senti sede de justi a Nivok. Conhece advogados bons? Nia conhece o melhor especialista em direito de fama, Lia disse o Paulo. Nio ente o liga para ele. Nio, peguei meu celular, fotografei a van virando a esquina. Porque a Gabriela acabou de cometer o maior erro da vida dela. Ela mexeu com o homem errado. Eu não construo? 7 lojas sendo o trio. Construo? Sendo paciente e estratégico e quando necessário, implacável. O jogo tinha começado e dessa vez eu sabia as regras. 2 semanas morando na casa do Rubens. 2 semanas observando minha própria casa pela janela como um ladro vigiando seu alvo. Ernico, né? Eu, dono daquele VLH, 30 anos, escondido no vizinho, mas nessas 2 semanas aprendi mais sobre Gabriela do que em 3 anos vivendo sob o mesmo teto. Dolores acabou de chegar e anunciou Rubens, subindo as escadas com dificuldade. O joelho dele andava reclamando. Descemos para o escritório. Dolores estava sentada, nervosa, segurando uma pasta preta. Quando me viu, os olhos dela encheram de lágrimas. O senhor Gustavo, eu trouxe. Ela abriu a pasta. Estava escondido no escritório dela, dentro de um livro falso. Peguei os papéis, minha mel tremeu. Laudo psiquiátrico. Dizia o cabealho. Logo abaixo. Paciente, Gustavo Alberto Ribeiro, 67 anos. Li em silêncio. Cada palavra era uma facada. Sinais claros de demência senil progressiva, periodos de confuso o mental, incapacidade de gerir patrim. Recomenda-se interdir o judicial urgente. Assinado. Dr. Ricardo Monteiro Alves, CRM 84.521 SP. Esse doutor existe? Inha perguntei, a voz saindo rouca. Nil existe. Nil respondeu Rubens. J tinha pesquisado. Nil, psiquiatra particular, clínica na Zona Sul. Boa reputa oficialmente. Nil e eu nunca consultei com ele. Nenhuma vez. Nil, olha a data. Dolores apontou. Janeiro deste ano. 2 meses antes da viagem para Roma. Ela planejava isso desde janeiro. 3 meses de prepara? Enquanto eu achava que vamos tentando conviver em paz, ela estava construindo minha pris, o legal. Peguei outro documento. Parecer complementar. Datado de fevereiro. Este era pior. Descrevia dias de agressividade, comportamento errático, risco para si mesmo e terceiros. Mentira. Tudo mentira. Tem mais. Dolores puxou um envelope. Ela estava guardando isso também dentro, fotos. Fotos minhas, mas estranhas. Eu dormindo no sofá da sala, boca aberta. Eu no quintal, de cueca, regando as plantas de manhã cedo. Eu na cozinha, com molho de tomate no rosto. E devia ser dia que fiz macar. Ela estava te fotografando para criar narrativa. Rubens analisou as fotos com olhar de ex-juiz. Vejam, ele não se cuida. Anda de cueca, dorme em qualquer lugar. Que nojeira. Senti raiva subindo. Ela morava na minha casa, comia da minha comida e me fotografava escondido como se eu fosse louco. Gabriela sempre foi cuidadosa. Lembro que percebi isso logo que ela voltou com Guilherme do Rio, uns 8 anos atrás. Meu filho estava apaixonado, mas ela tinha olhos frios, calculistas, avaliava tudo. Vez, carro, o tamanho da casa. Ela, de família pobre, pai, Guilherme tinha me dito, defendendo. Cresceu sem nada. Normal ela admirar o que a gente tem. Admirar. Que palavra bonita para cobiar. Senhor Gustavo. Dolores me trouxe de volta ao presente. Tem uma coisa que eu preciso falar. A dona Gabriela, ela comentou com a Larisa outro dia. Eu ouvi sem querer. Disse que quando as coisas se resolverem, elas vê-o se mudar para um apartamento novo na Bela Vista. Em apartamento? Que apartamento?
né? Parece que ela já dá te olhando. Disse para Larisa que era surpresa, que logo elas teriam vida melhor, longe de gente velha problemática. Gente velha problemática, eu. Rubens colocou a mão no meu ombro. E Gustavo, você precisa de um advogado. Bom, especialista em direito de família, Evoc. Conhece algum? M. E o melhor, Tom Cardoso. Trabalhou comigo em vários casos quando eu era juiz. Tico, inteligente, implacável quando precisa. Escritório na Paulista. Me liga para ele. 3 dias depois, estava no 5, andar de um prédio espelhado na Avenida Paulista. Cardoso em Associados. Me dizia a placa discreta na porta. O Dr. Tom Cardoso tinha 50 e poucos anos, cabelo grisalho bem cortado, terno azul marinho, culos de aro fino. Apertou minha mão com firmeza. E senhor Gustavo, o Rubens me contou por alto. Mas quero ouvir de vós. Passei 40 minutos contando tudo. A viagem falsa, a Wanda Kelly, as fotos, os documentos. Tom nos ouvia em silêncio fazendo a nota, em letra mi, dá. Quando terminei, ele se recostou na cadeira. E Dr. Alves examinou VOC 2 vezes, segundo esses papos, ele bateu nos laudos. Mas VOC nunca ouviu, né? Nunca. Então temos falsifica o de documentos médicos. Crime previsto no artigo 302 do Código Penal. Nieton, tirou os chulos, limpou. Nia, ela queria te internar, ser nomeada sua curadora legal e controlar todo o patrim. Nil, quanto estamos falando? Minha casa vale uns 2.300.000. Tenho investimentos de mais 2.000 e 400.000. Total, 4.700.000 reais. Tom César assoviou baixo. Ni belo motivo para cometer um crime. E ele pegou uma caneta. Né, senhor Gustavo, vou ser direto. Sua nora cometeu pelo menos 3 crimes. Falsifica o de documento, tentativa de ser privado e estelionato. Podemos processar lá criminalmente. Me quero mais que processo. Senti algo frio se instalar no meu peito. Não era raiva mais, era clareza. Me quero quero que ela perca tudo que tentou roubar de mim. E quero proteger minha neta. Tom sorriu. Ou foi sorriso alegre? Foi sorriso de quem entendeu perfeitamente. Na ente, o vamos trabalhar. Voltei para casa trabalhar 3 semanas depois do dia da suposta viagem. 3 semanas que oficialmente passei em Roma. Na verdade, passei analisando documentos com Tom S., planejando cada passo. Cheguei num domingo, tarde, de Terchigi com a mesma mala. Toquei a campainha. Gabriela abriu a porta. O rosto dela passou por Terz Express em 2 segundos. Choque, medo, quento aquela cara de preocupa, onde sogro. E ela me puxou para dentro. Voc, est, bem, por que não me ligou? E fiquei mal no avião. O press, o subiu, dico, recomendou voltar. Deixei-me parecer cansado. Passei uns dias num hotel perto do aeroporto, me recuperando. Mas por que não me avisou? Eu teria buscado Voc? Niene, o quis preocupar. Entrei na sala. Larisa estava no sofá, tirou os fones ao me ver. Nie vê! Que susto! T, bem mesmo? Nie estou, minha filha. Esser, um sustinho. Nie abracei minha neta, ela cheirava a shampoo de morango. E como vós? Este? Bem, que pena que não deu certo a viagem, né? Pois eu olhei para Gabriela. Mas foi bom eu voltar. Percebi que Voc tinha razão, Gabriela. Precisamos fazer as pazes, ser uma família de verdade. Vi algo passar nos olhos dela. Ouviu? Esperança a que o plano ainda funcionasse? E fico feliz que pense assim, sogro. Naquela noite, pensei na tua, o que teria que fazer. Tom tinha sido claro. Não deixe ela suspeitar. Quanto mais segura ela se sentir, mais erros vai cometer. Então comecei minha performance. Segunda-feira. Esqueci onde tinha posto as chaves do carro. Procurei por 20 minutos. Gabriela encontrou no bolso do meu casaco. E sogro, o senhor T? Bem? Essas coisas de velho. A idade chega para todos, né? Vi o brilho nos olhos dela. Satisfa?
Terá. Confundi o dia. Disse que era quarta. Gabriela me corrigiu na frente da Larissa. Ne vê? Hoje, né? Mesmo. Puxa, ando perdido nesses dias. Quinta-feira foi o dia-chave. Dolores, acidentalmente, deixou o celular dela gravando, escondido embaixo da mesa da sala. Fiquei no meu quarto. 3 da tarde, ouvi a campainha. Da fresta da porta, vi Gabriela receber um homem de terno cinza, 50 e poucos anos, maleta de couro, anel de ouro chamativo. 20 minutos depois, Dolores me entregou o celular. Conectei no fone e ouvi. Voz de Gabriela. Niento, doutor L. Cio. Quanto tempo vai demorar? Voz masculina. Ni com laudo M. Dico que vós tem 45 dias. Entramos com pedido de curatela. O juiz nomeia vós como curadora provisreia e pronto. E se ele contestar? Contestar como? Se ele te senil, os M, dicos atestam. E depois, pausa. Depois, esperar. Não esperar o um acidente. Natural, claro. Idosos caem da escada. Tomam rem? De errado. Sil. Entiu a risada dela. Baixa, fria. E doutor L. Sil. Gosto do seu jeito de pensar. Quanto vós? Cobra? E 15% do patrim? Nil. Mais de 700 mil reais. Desliguei. Minhas mentes estavam frias. Ela o planejava me internar. Planejava minha morte. Desci. Gabriela estava sozinha na sala, sorridente. Minha sogro descansou, minha descansei, minha sentei. Minha Gabriela estava pensando, talvez vó tenha razão. Essa casa, muito grande. Tenho pensado em simplificar as coisas. Os olhos dela brilharam. Nem o senhor, o precisa tomar decisões precipitadas, mas, verdade, uma casa menor seria mais sil ou um lugar com enfermeiras, mas talvez organizar melhor os papéis, documentos. E é isso. Inclusive, o senhor podia fazer uma procura, ou para mim, para facilitar. Caso precise de alguma coisa, minha procura, faz sentido. Voc, da fam.lia. Exato. Posso ajudar. Conhe um carteril potimo. Aposto que conhece. E eu vou pensar. Agora vou dormir. Subi e liguei pro Tom, pois, Nil, tenho a grava? Ou ela conversando com o advogado. L. Sil alguma coisa. Nil L. Sil Ferreira, baixinho, anel de ouro. Esse mesmo. Um advogado de 5ª categoria. Especialista em eram as erpidas. J. Foi denunciado na OAB 2 vezes. Pausa. Nilma Gustavo. Essa grava? O ouro. O que fazemos agora? Agora montamos sua defesa. Vós vai fazer exame médico completo no Hospital S. Rio Liban, V. Rios Especialistas, provar que é lícito. Depois, pôs-se a civil para registrar queixa contra o Dr. Alves. E então, preparamos o contra-ataque. De que tipo? Invoque? Tem neta menor de idade. Se provarmos que Gabriela, perigo moral, criminosa, o juiz pode transferir a guarda para VOC e o patrim Nil, VOC, cria um instituto, uma funda, ou em nome do seu filho, transfere a casa para a funda, o VOC, mantemos o fruto vital. Se une mora ali, morrer e mais a propriedade, da instituir, ou Gabriela não herda nada. E para Larisa, criamos um trust gerido por terceiros até, os 21, era perfeito, legal e devastador para Gabriela. Ni quanto tempo? Ni 2 meses para organizar tudo. Mas, Gustavo, ela vai tentar acelerar. Tome cuidado. N, o coma nada que ela prepare. N, o tome rem, de o que ela ofere. A, nunca fique sozinho com ela. Ni, entendido. Desliguei. Olhei pela janela. L, embaixo, no jardim, Gabriela falava ao telefone. Andava, gesticulando, planejando. Durante 3 anos, eu tinha sido o sogro gentil. O velho que aceitava indiretas, que engolia desrespeito, que pagava contas sem reclamar. Mas isso acabou. Ela me subestimou. Achou que um homem de 67 anos, vivo de luto, seria presa fácil. Eu sabia que eu construo 7 lojas lutando contra concorrentes sem escrúpulos, crises econômicas,
funcionários desonestos. E foi que eu entendi exatamente como retribuir. Neo com raiva, Neo com viol, ansia, mas com a mesma arma que ela tentou usar, a lei. Esse que eu usaria direito. E quando terminasse, Gabriela entenderia o verdadeiro significado de subestimar algo em mim. O jogo tinha mudado, e agora as regras eram minhas. Maio de 2025, 2 meses desde que voltei da falsa viagem. Minha senhor Gustavo, chegaram os resultados, me disse Tom Patos ao telefone. Estava no escritório dele, dentro cimo terceiro andar, vista para Paulista inteira. 3 pastas grossas na mesa. Ni hospital S. Rio Liban, desse, 10 psiquiatras diferentes. Nis ele abriu a primeira. Ni doutora Pátria.Cia Mendes. Laudo. Paciente demonstra plena capacidade cognitiva. Memória preservada, raciocínio excelente. Nenhum sinal de demência. Peguei o documento. Papel timbrado, carimbo da metodica, assinatura reconhecida. Nia e os outros 2. Nin id anticos. Dr. Fernando Lacerda e Dr. Paulo Soares. Ter ex-especialistas independentes. Tom sorriu. Nima Gabriela vai ter um infarto quando ver isso. Nima e a Paul Cia, Nina, registramos queixa ontem. Delegado Marconi pegou o caso. Intimaram o doutor Ricardo Alves. Nima, ele puxou outra pasta. E Gustavo, o sujeito confessou em 2 horas. Disse que Gabriela o procurou em dezembro. Ofereceu R$85 mil por laudos falsos. Ele nem te examinou. 85 mil. Ela pagou 85 mil para me declarar louco. E agora ele vai responder por falsifica? Ou pode perder o CRM, pegar de 2 a 6 anos. Entregou tudo, mensagens, comprovantes, grava. NIE e o Instituto. Tom Santassis abriu a terceira pasta. NIT Instituto Guilherme Ribeiro, registrado como Organis, o beneficente. Finalidade: bolsas universitárias para jovens de Vila Mariana. Me passou os documentos. Minha CNPJ ativo. Transferem-se a da casa em 2 semanas. VOC, mantém-me usufruto vital, se o imora ele at, o fim, mas a propriedade do Instituto. Nenhum Gabriela não pode contestar. Inecu, a casa, sua. VOC, decide. E Tom se recostou. E tem mais. Criei o trust para Larisa. 850 mil reais. Ela recebe aos 21. Gestor, o Santander. Gabriela não toca num centavo. Olhei pela janela. L. Embaixo, S. O Paulo fervia. Cada um com suas batalhas. A minha estava chegando ao ponto decisivo. Ni quando fazemos? Ni Gabriela marcou. Reuni no kart Rio para Pressima ter a. Ela o sabe que eu sei. Ni Tom sorriu. Ni ter a 3 da tarde. Kart Rio do 3, off, Sil. Ela vai apresentar os laudos falsos, pedir sua interdi, o NS, vamos estar L. Exatamente, com as cartas na mesa. Voltei para casa no fim da tarde. Gabriela estava na sala, folheando revista de decora. Sogro, onde esteve? No Amdico. Consulta de rotina. Sentei, fingi cansa, e a idade cobra, né? Pois, o senhor devia se cuidar mais. Fechou a revista. New Ali, lembra dos Pepis? Marquei uma reuni ou num carterio. Ter aqui vem 3 da tarde. Procura? Ou essas burocracias? Nha, para aqui mesmo? Nha para deixar tudo organizado, sogro. Caso o senhor não possa resolver sozinho? Precal? Nhi. Os olhos dela brilhavam. Nhi, o senhor vai na? Nhi, claro. Ter a 3 horas. Ela sorriu, se soubesse. Naquela noite, Larisa bateu na porta. Me vê? Posso entrar? Ela sentou na cama. Meus entrela hadas. 16 anos, tu parecida com Guilherme. Minha vê. AM, ET. Estranha. Fica falando baixo no telefone, se tranca no quarto. E fica dizendo que logo vamos ter casa, S. Nossa, que vai ser melhor. Que o senhor vai ficar bem cuidado. Meu Cora o apertou. Minha neta suspeitava. Minha Larisa, escuta, nem tudo que parece. Às vezes, as pessoas dizem uma coisa, mas querem outra. Seu pai me ensinou isso. E o senhor T, falando da MM,
Estou falando de confiar no seu Jusô. Peguei a mel dela. Voc, esperta. Observe. Preste atenção. E quando chegar a hora, voce, vai saber o que fazer. Ela me abra. Ou, eu te amo, vê? Tam, me te amo, filha. Seu pai estaria orgulhoso. Terça-feira chegou. Céu azul. Daqueles dias que fazem voc, acreditar que tudo vai dar certo. Tom, me pegou de carro às 2h30. No banco de três tiês pastas. Nossas armas. Nem nervoso, nem um pouco. Nem era verdade. Eu estava calmo, frio, pronto. Kart Rio do 3, off, Sil. Prédio antigo no centro. Pisos de Meprimore, placa dourada. Segundo andar. Sala de reuniões, Gabriela J. estava L. ao lado de um homem baixo, 50 e poucos. Terno cinza barato, anel de ouro ridículo no mindinho. Hélicio Ferreira. Minha sogro. Chegou. Ninho ela me abra ou eu deixei. Impasse o véu. Ninho este, o doutor Hélicio, meu advogado. Ninho senhor Gustavo. Prazer. Ninho aperto mole. E vamos resolver tudo rapidinho. Burocracia chata, mas necessária. Eu sei sim. Eu olhei para Tom e ali este. O doutor Tom T. Cardoso. Meu advogado. O sorriso de Gabriela congelou. E seu advogado? Achei melhor ter representa o legal e sentei na ponta da mesa. E afinal, são documentos importantes, né? Elicio e Gabriela trocaram olhares. Nervosismo. É claro, e Elicio se recompe do si. Enquanto mais transpar, em si melhor. O tabeli chegou. Homens rio, 60 anos, culos no nariz. E bom, vamos comer. Doutor Licio, e foi que tudo come, ou a desmoronar para ela. Elicio abriu a pasta dele, tirou os papéis com pose de quem tem tudo sob controle. Ni senhor Tabelli, o vim representando a dona Gabriela Ribeiro, nora do senhor Gustavo. Nir colocou os laudos na mesa. Nir trouxe documenta, ou me dica, comprovando que o senhor Gustavo sofre de declínio cognitivo severo. Dem ponto chinceia senil, incapacidade, em que estado, doutor Elicio? Me interrompi, voz calma. Ele piscou. E como? Nele que estado deteriorado. Porque eu me sinto, timo, em sogro, na o quest, o de se sentir bem. Minha Gabriela come. Ou, na senhor Gustavo, segundo esses laudos, Nelicio bateu nos papéis. O senhor foi examinado pelo Dr. Ricardo Alves. Os diagnósticos são claros. Tom se levantou, colocou 3 pastas na mesa. Bang, bang, bang. Nem o senhor Tabelli, ou pelo permisso, nem abriu a primeira. Nem hospital, seria o Liban e a Sutrapater Pontucia Mendes. Laudo psiqui, trico de uma semana a 3 leu alto, nem paciente Gustavo Alberto Ribeiro apresenta plenas faculdades mentais. Mempontria preservada, raciociniológico excelente. Viu o momento exato em que o rosto de Gabriela perdeu a cor. Não ficou branco, nem ficou cinza, tipo massa crua. Os olhos arregalaram, a boca se abriu. As mãos na mesa começaram a tremer. Nem tem mais Tom? Continuou. Minha doutor Fernando Lacerda, mesmo diagnóstico. Minha terceira pasta. Minha doutor Paulo Soares. 3 especialistas independentes. 3 laudos idênticos. O senhor Gustavo Este, perfeitamente lícido e capaz. Elicio olhou para os papéis dele, depois para os de Tom. A pose tinha evaporado. Passou a mão na testa, onde apareciam gotículas de suor. Mas e o doutor Ricardo Alves? O doutor Ricardo Alves. E Tom se sorriu. Não foi gentil. Deixa eu te contar sobre ele, Elicio. O doutor Ricardo Alves Este, sendo investigado pela Polícia Civil. Crime de falsifica ou ideológica. Sabe por quê? Silêncio. Gabriela, né? Ou se mexia. Parecia tua. Porque ele confessou que nunca examinou o senhor Gustavo. Nenhuma vez. Falsificou os laudos a pedido de algum, e esse algum me pagou 85 mil reais. E entre vi algo que vou guardar a ti. Morrer. Gabriela tentou falar. A boca se mexeu, mas não o saiu som. Ela engoliu seco, 1, 2 vezes. Os dedos agarraram a bolsa como boia de salvamento. O peito subia e descia, erpido. E é isso, ela finalmente conseguiu. Voz esganiada. Mentira. Mentira.
Tom colocou um CD na mesa. Aquece, agrava, ou da confíssimo dele. Quer ouvir? Sil se levantou, torripido, que derrubou a cadeira. Senhor Tabelli, eu não sabia de nada disso. E voz falhando. Fui contratado apenas para trâmites legais normais. CH, crime. Senta, Sil. VOC foi denunciado na OAB. 2 colegas, J, fizeram queixa. VOC sabia o que estava fazendo. Sil sentou, mas caiu na cadeira. O anel dourado brilhava na mil que limpava o suor. O Tabelli o limpou a garganta. Minha dona Gabriela, quer se pronunciar? Ela me olhou. Nesse olhar tinha tudo. Surpresa, medo, raiva, desespero. Mas principalmente descrença. Ela não conseguia acreditar que eu tinha virado o jogo. Gustavo, sogro, algo MT, manipulando o senhor. Isso? Mentira. Eu nunca o quê? Gabriela? Me inclinei para frente. Eu nunca tentou me internar? Nunca pagou uma dico para falsificar laudos? Nunca planejou me declarar incapaz para roubar 4.700.000 reais? Ela gritou, depois se controlou. Eu queria ajudar a casa grande, o senhor T, velho. Nevoc pensou em se nomear minha curadora e controlar tudo. Isso é minha voz calma, gelada. E depois, o que vinha depois, Gabriela? Ela não respondeu, mas vi no olhar que ela entendeu. Eu sabia, sobretudo, o acidente natural. Tudo. Senhor Tabelli, o Newton se retomou. E como pode ver, esses documentos, esses fraudulentos, o senhor Gustavo não precisa de curador. Não há? Interdi o esta reunir, ou foi marcada sob falsos pretextos. O Tabelli o assentiu, grave. E vou encerrar esta CES-U e vou comunicar às autoridades sobre falsifica ou de documentos públicos. Gabriela se levantou, cambaleando. Segurou na mesa para não cair, os olhos molhados, mas não de tristeza. Deferia. Nivoc? Me apontou para mim, no tremendo. Nivoc? Planejou isso. Fingiu que estava fraco, confuso. Era mentira. E aprendi com a melhor, respondi. Nivoc? Fingiu carinho 3 anos. Eu fingi confuso 3 semanas. Qual a diferença? A diferença que eu sou a M e da sua neta. Eu moro na sua casa. Vós, o pode. Posso sim. E vou. Me levantei. Sabe o que voc? Gabriela, a mulher que casou com meu filho por dinheiro, que esperou ele morrer para tentar roubar tudo, que quis me trancar numa clínica e que planejou minha morte. Ela empalideceu ainda mais. Eu nunca, esperar um acidente natural. Citei a frase dela. Isso foi voca, Gabriela. Com o doutor Sil aqui, suando tanto que deve estar perdendo 2 quilos. Sil estava de pé, pegando a pasta. Eu vou embora. Eu vou perder minha licença. Olhou para Gabriela. Nevoc? Não me pagou o suficiente para isso. E saiu. Abandonou a cliente. Gabriela olhou para a porta, depois para mim. As lágrimas finalmente mas não de arrependimento, de derrota. O que voc? Vai fazer? Me sussurrou. Justi? Me respondi. Na S, isso. Tom esguardou os documentos. Dona Gabriela, a senhora vai receber uma íntima? Os processo criminal por falsifica ou tentativa de fraude. Sugiro contratar advogado melhor que o Liciu. Ela não o respondeu. S ficou ali, da. A M Suscara tinha cado. N ou era mais a nora gentil. Era S. Uma mulher que apostou tudo numa jogada suja e perdeu. Saímos do cártrio. No elevador, Tom, esse me olhou. Como se sente? Aliviado e com fome. Conhece um lugar bom para churrasco? Ele riu. Com ou sim? Descemos. Sol de maio batia forte. Maio de 2025. Um novo cômio, mas ainda o tinha acabado. Gabriela ainda morava na minha casa. Ainda tinha influência sobre Larisa. O primeiro golpe tinha sido dado, mas a guerra não tinha terminado. Depois daquele dia no Rio, a guerra mudou. Cheguei em casa esperando Gabriela fazendo malas, mas não, ela estava na sala, esperando. E nem estava sozinha. Larisa estava ao lado dela no sofá,
olhos vermelhos. Nil vê, minha neta come, ou voz tremula. A.M. e disse que o senhor quer tirar a gente de casa. Senti o sangue ferver. Gabriela tinha come, ado a jogar sujo usando minha neta. E Larisa, deixa eu conversar. Ô, Gabriela se levantou. Vó, não vai envenenar a Cabe, a da minha filha. Basta ter me humilhado naquele cartril. E minhas mentiras. Eu olhei para ela. E o doutor Ricardo Alves Tam achava que eram mentiras. A Paul se aparecer. Voc manipulou tudo, ela gritava. E agora quer nos deixar na rua. Larisa chorava. Gabriela a puxou para o encenando, ame protetora. Minha sogro. Minha Gabriela mudou o tom, mais suave. Minha somos família. Sua neta precisa de estabilidade. Voc realmente vai fazer isso com ela? Ali estava o jogo. Usar Larisa como escudo. E Gabriela, vamos conversar. Sozinhos. Nhen, o. Tudo que vós tem a dizer, pode dizer na frente da minha filha. E nossa filha, neta do Guilherme. E minha filha, que eu criei sozinha depois que ele morreu. Respirei fundo. Não ia ganhar essa agora, com Larisa no meio. E Larisa, me agachei. Filha, eu preciso que voque? Meu a, no agora. Porque sua meno vai deixar. Mas depois, promete que vai me dar uma chance de explicar? Ela olhou para mim, depois para mim, confusa. Me prometo, vê? E vai para o seu quarto, por favor. Adultos precisam conversar. Larisa subiu. Quando ouvi a porta fechar, me virei. Não quis brincar, brincou. Agora aguenta. Meu cu? E ela riu. Invoque, acha que me assusta? Eu tenho direitos. Né, cuidando? Voque. Planejou me internar, me declarar louco e depois esperar um acidente natural? Ela empalideceu. Nem voque, gravou, nem ter gravado. E a Paulcia tem ser pia. Viu penico. Mas Gabriela era inteligente. Ne grava? O ilegal. E não vale em tribunal. Nem mais vale para Paul se abrir investiga? Doutor Ricardo confessou tudo. Doutor, Alice fugiu de Voc e eu tenho 3 laudos provando que estou suo. Ela se sentou pensando. Nem eu vou processar vós por abuso de idoso. Por coa, Oni pode tentar, nem vou conseguir. Voc, velho Gustavo. Fragil. Se o convencer um juiz que vós precisa de ajuda. Ni ao da Larisa. Ni o quê? Minha filha, menor, sob minha guarda. Ni por enquanto. Ela parou. Ni o que vós quer dizer? Minha guarda pode mudar, principalmente quando a meia este sob investiga o criminal. 3 dias depois, Gabriela contratou outra advogada, doutora Regina Campos, agressiva e eficiente. Tom me ligou. Nem ela entrou com processo, alegando que vós, sendo coagido, que eu te manipulo, que voc, não tem capacidade de tomar decisões, nem mesmo ria, advogada nova. Nem pior, essa, boa, vai tentar provar que vós foi coagido por mim. Naquela noite, esperei Gabriela sair. Subi para o quarto da Larisa. Ela estava deitada, fones no ouvido. Ninho, posso entrar? Ela tirou os fones. Ninha vê? Eu não sei o que pensar. A M e disse tantas coisas. Nem por isso vim. Me sentei. Me trouxe uma coisa. Abri uma caixa velha. Fotos, centenas. Guilherme bebe, Guilherme criança e Guilherme adulto com Larisa Rec nascida. E seu pai era meu mundo. Quando nasceu, prometi ser o melhor pai possível. Larisa pegou uma foto. Guilherme com ela no colo, sorriso enorme. Nem ele queria que vós tivesse tudo. Melhor educa, se oportunidades. Que voc fosse arquiteta, como ele tentou ser. Minha M e disse que voc quer me tirar da casa. Minha mentira. Minha peguei outro envelope. Minha isso, um trust. 850 mil reais para voc. Quando fizer 21, seu. Ela arregalou os olhos. Mas na sua o sabe. Seu pai me pediu para cuidar de vós. Mostrei outro papel. É isso, uma carta dele, escrita uma semana antes de morrer. Uma carta? Quer que eu leia? Ela acenou que sim. Pai, se algo acontecer comigo, cuida da Larisa. Gabriela. Ela quem parece?
Sei que vós nunca gostou muito dela, e talvez vós estivesse certo. Ela muda quando ninguém me meter, olhando. Fica fria, calculista. Ou sei se vou continuar com ela. Mas se acontecer algo, não o deixa minha filha virar o que amei. Guarde isso. O silêncio era pesado. Larisa tinha lágrimas escorrendo. E meu pai sabia, e desconfiava. E me pediu para proteger Vok, e porque amei e te fazendo isso, e por dinheiro, filha. Pela casa, investimentos. Ela tentou me declarar louco para tomar tudo. Quando não deu certo, decidiu usar Vok, e eu não quero acreditar. E eu sei. Sua meti. Mas Vok, J, viu ela sendo fria, J, ouviu ela reclamando, J, percebeu que ela se carinhosa quando tem plateia, vi no olhar dela que sim, que ela sabia. N, o vou pedir para escolher agora. S, P, U. Observe. E quando estiver pronta, Vosh, decide. 2 dias depois, Larisa me procurou. E vê, ouvi a Ame ao telefone. Ela disse, e voz falhou. E disse que assim que conseguir a casa, vai me mandar estudar fora. Longe, para eu não atrapalhar. E ali, minha neta entendeu. Junho de 2025, o processo corria. Doutora Regina Campos era boa, mas Tom Pontus era melhor. F. Rum, de Vila Mariana, sala pequena, ventilador barulhento. Jusa Fernanda Moraes, 50 e poucos, olhar afiado. Doutora Regina, pode comear. A advogada se levantou, terno azul marinho. Emerite, cima, meu cliente este, sendo coagido pelo advogado dele. Um homem de 67 anos, vivo, vulnerável, foi convencido a fazer exames desnecessários, registrar queixas falsas, e objet, Oniton, se levantou. O doutor Ricardo Alves confessou falsifica ou em depoimento. Este, nos autos. Doutor Alves foi coagido pela Paulcia. Interessante argumento. A Ju zabateu o martelo. Não, doutora Regina. Tem provas dessa coa? Tenho testemunhas que vou depor que o senhor Gustavo estava bem antes de conhecer o doutor Tom, que vivia em harmonia com minha cliente. Mentira bem contada. E minha cliente, vá do filho dele, cuidou dele 3 anos, sem receber nada. E agora este, sendo expulsa, separada da filha menor. Gabriel, ao lado, fingia chorar. Performance nota 10. Dr. Tom, sua defesa? Tom, abriu a pasta. Calmo. Matt, Dico. Merit, cima. O investigador Diogo Freitas investigou as finanças da dona Gabriela nos últimos 18 meses. Objet, admissível, quando H, suspeita de crime. Cedigo de processo penal, artigo 6. A Jusa acenou para continuar. Dona Gabriela retirou 340 mil reais de uma conta conjunta. Nina Tom colocou extratos na mesa. Nina transferiu tudo para a conta offshore, nas Ilhas Cayman. Gabriela palideceu. Doutora Regina Tamp M. Isso? Mentira. Nima Acasta, os comprovantes. Banco Santander. Todas as transferências autorizadas apenas por ela. A Jusa pegou os documentos, estudou. E Dona Gabriela, pode explicar? Eu estava guardando. Para Larisa e nas Ilhas Cayman. Tom Paz ergueu a sobrancelha. É curioso lugar. E tem mais. Diogo descobriu que ela já tinha negociado venda da casa. Outro documento. Na contrato preliminar com construtora Mendes em Filho, 2 milhões e 800 mil. 300 mil acima do mercado. Eles queriam demolir e construir prédio. Nem mentira, né? Gabriela gritou. Nem isso, forjado, nem assinatura reconhecida em Carterio. Carterio do 7, ofício, abril. Quer que chamemos o tabeli? O, cio, em cio. A Ju olhou para Gabriela. Doutora Regina, sua cliente tem algo a declarar? Regina suava. Eu esperava isso. Imeritissimo, preciso de tempo para analisar. Tem mais uma coisa, falei, levantando. Todos olharam. Posso, Merit? Cima? Ela acenou. Peguei um envelope velho do bolso. Isso, uma carta do meu filho Guilherme, escrita uma semana antes de morrer. Nunca mostrei, mas agora precisa ser lida. Em objet, não tem valor legal, né?
Uma carta do falecido marido da sua cliente em tom te rebateu. Ne tem total relevância. A Ju desapegou, leu em silêncio. Viu o rosto dela mudar. Ni vou ler em voz alta. Ni limpou a garganta. Minha pai, se algo acontecer comigo, cuida da Larisa. Gabriela, ela neou quem parece. Se equivoca? Nunca gostou dela, e talvez estivesse certo. Ela muda quando ninguém te olhando. Fica fria, calculista. O sei se vou continuar com ela. Mas se acontecer algo, né, o deixa minha filha virar o que a me... Silêncio absoluto. Ni, meu filho sabia, Ni lhe disse, firme. Ni, e me pediu para proteger Larisa. O que estou fazendo? Ni, isso não o prova nada. Ni, Gabriela gritou. Ni, ele estava confuso. Ni, estava certo. E você, sabe disso. A Ju desabateu o martelo. Ni, recesso de 15 minutos. Depois, quero ouvir a menor, Larisa Ribeiro. Gabriela ficou branca. Nien, ela, crian, pode, Ni tem 16 anos, idade suficiente para opinar em guarda. Ni a Ju, já se levantou. Ni 15 minutos. Quando voltamos, Larisa estava ali, sentada na frente da Ju, já, íamos entrela, hadas, nervosa. Ni Larisa, vós, entende que seu AV e sua me e est o em disputa? Ni entendo, sim. Ni aí vós, se pudesse escolher onde gostaria de morar. Gabriela se levantou. E ela não pode. Eu sou a me e niescente. Larisa, pode responder. Minha neta olhou para mim. Depois para me peixir. Eligrimas desciam. Eu quero ficar com meu ave. E Larisa, e Gabriela gritou. Eu que vou, fazendo. E a senhora que disse que ia me mandar estudar fora para nem o atrapalhar. Larisa respondeu, voz tremendo, mas firme. Que assim que conseguir a casa vai se livrar de mim? E eu nunca. Eu ouvi, Voc, falando ao telefone. Larisa chorava. E pensei que me amava. Mas vós, queria o dinheiro. Gabriela tentou falar, mas não saiu som. As próprias palavras, ouvidas pela filha, tinham acabado com tudo. A Ju anotou. Obrigada, Larisa. Pode sair. Minha neta saiu, limpando grimas. Apertei seu ombro. Voc, foi corajosa. Meus senhores advogados, vou analisar tudo. Mas, Jota, adianto. Essas contas offshore, esse contrato escondido, essa carta, pintam um quadro muito diferente. Nemeríssima Regina tentou. Decis ou em uma semana. At L. Dona Gabriela permanece na casa, mas sob observa qualquer tentativa de coa, o da menor ter, consequências severas, bateu o martelo. Encerrado. Samos. Junho tinha virado julho, ar frio. Ela não vai desistir, ni Toms disse. E ainda vai tentar algo. E eu sei. Mas agora Larisa sabe a verdade. E isso vale mais que qualquer processo. Gabriela tinha perdido a filha. E sem Larisa, não tinha mais armas. O checkmate estava préstimo. Ria. Minha nora me surpreendeu com uma viagem a Roma, concluso agosto de 2025. 7 dias depois da audiência. A jusa Fernanda Moraes deu sua decis, o guarda provisaria de Larisa para mim. Gabriela tinha uma semana para sair de casa, mas eu sabia que não bastava. Ela ainda podia tentar algo. Ainda tinha direitos sobre a herança futura. Por isso marquei a reunir o final. Escritório Cardoso em Associados. 13º andar, 3 da tarde. Todos presentes. Toms, eu, Otabelli, o Ducarte, Rio do 3, Ofício e Gabriela com sua advogada Regina Campos. Gabriela entrou com cara de quem ainda tinha trunfo na manga. Vestido preto, cabelo preso, maquiagem perfeita. Atuando a viva forte. Minha senhor Gustavo, disse Regina. E minha cliente aceita a decis, o judicial sobre a guarda temporia, mas exige seus direitos sobre a herança a futura. Como vi, a do seu filho, ela tem direitos legais garantidos. Em direitos? Eu repeti. Tem interessante palavra. Você, digo civil? Claro, nhé. Regina continuou. Em artigo 1829. Vi, vai ter direito? Herança A, especialmente quando H, bens considera, vez. Tom, sorriu.
Aquele sorriso que eu, J, conhecia. O sorriso de quem tem és na manga. Minha doutora Regina, a senhora este? Correta. Se houvesse heran a distribuir. Ela piscou. Como assim? Nina, senhor Tabelli ou Nina Tom? Acenou. Por favor, explique. O Tabelli abriu a pasta dele. Documentos oficiais, carimbos, assinaturas. E no dia 15 de agosto de 2025, o senhor Gustavo Alberto Ribeiro transferiu a propriedade do Invel, localizado na Rua dos Jacarandes 847, Vila Mariana, para o Instituto Guilherme Ribeiro. Organiza o beneficente registrada sob CNPJ 12.345.678.000190. O seu ensio foi lindo. O quê? Nina Gabriela se levantou. Isso não, Voc? Não pode. Posso sim, falei, calmamente. Minha casa? Minha. Estava no meu nome, livre e desimpedida. Posso fazer o que quiser com ela. Mas a Larisa, essa casa, da Larisa. A Larisa e Tom puxou outro documento. Tem um trust de R$850 mil, gerido pelo Banco Santander até ela completar 21 anos. Depois, o dinheiro dela, para a faculdade, para a vida, para o que ela quiser. E o Instituto o Tabelli, o continuou, uma organiza os sem fins lucrativos. Vai conceder bolsas universitárias para jovens carentes de Vila Mariana, em memória de Guilherme Ribeiro. Viu o momento. Gabriela entendeu. Seu rosto passou por riasemo em segundos. Choque, descrenhar, raiva, desespero. Nivoque, e ela apontou para mim, o tremendo. Nivoque fez isso de propósito, transferiu tudo para me ferrar. E corrigir. Fiz para honrar meu filho e para garantir que você não roubasse o futuro da sua própria filha. Eu sou a M e dela. Tenho direitos. Tinha, disse Tom, a tentar internar seu sogro ilegalmente, falsificar documentos médicos, desviar R$340 mil e planejar vender a casa sem consentimento. Tudo isso nos autos. Regina tentou falar, mas Gabriela a interrompeu. E essa casa vale R$2.300 mil. Voc, não pode simplesmente doar isso. Posso. E doei. Me levantei. Gabriela, você tentou me roubar. Me trancar numa clínica. Me declarar louco. Usar minha neta como ferramenta. Voc, realmente achou que eu ia deixar Voc ganhar? Eu moro nessa casa há 3 anos. Cuidei de Voc, cuidou, ri sem humor. Voc planejou minha morte. Esperar um acidente natural, lembra? Tenho agrava? Ela empalideceu. Isso foi conversa. Eu nunca ia. Puxei meu celular, coloquei para tocar. Agrava o da conversa dela com Alice Siu. Esperar um acidente natural. A voz dela, clara como guá, encheu a sala. Gabriela caiu na cadeira. Literalmente caiu. As pernas o seguraram. Tem mais nenhum, continuei. Pelo usufruto vital, Siu, eu moro na casa morrer. Voc, tem 48 horas para pegar suas coisas e sair. A partir de sexta-feira, a casa, oficialmente do Instituto. E você? Olhei nos olhos dela. Voc, não tem mais nada. Ela se levantou de novo, desesperada. Gustavo, por favor, eu não tenho para onde ir. Eu tenho dinheiro. Eu precisava pensar nisso antes. Na interrompi. Antes de tentar me destruir. Nem a senhor Gustavo. E nem a Regina tentou, voz mais suave. Nem minha cliente cometeu erros, sim. Mas deixa-la sem nada, na rua. Ela tem R$340 mil. Newton, lembrou. Nas Ilhas Cayman. Acha que dê? Para começar uma vida nova, não? Gabriela olhou para a advogada. Depois para mim. Depois para o Tabelli Gol. Procurando Sada. Procurando algum jeito de virar o jogo. Tinha. Gabriela. Disse. Final. Voc quis brincar comigo. Achou que era Sil. Que eu era S. Um velho bobo. Fácil de manipular. Inclinei para frente. Mexeu com quem o devia. Agora paga caro. Vi uma lágrima descer. Mas não era de tristeza. Era de raiva. Raiva pura de ter perdido.
Vox vê o se arrepender, ela murmurou. E todos vós, ne balanceia cabe a quem vai se arrepender, vós, todo dia, quando lembrar que teve a chance de ser decente e escolheu ser ladra, sa, da sala. Tom veio atrás. Ninha Gustavo, vós, tem certeza? Ela pode tentar. New N, o pode mais. Ni olhei pela janela. S, o Paulo L, embaixo, infinita. Nin N, o tem mais armas. N, tem mais Larisa. N, o tem mais casa. N, o tem mais nada. E pela primeira vez em 7 meses, respirei aliviado. A conta tinha chegado. E Gabriela pagou caro. Setembro virou outubro. As folhas das jacarandes ficaram amarelas. Numa sexta-feira, oficial de justiça apareceu. Gabriela tinha se recusado a sair. Erro dela. Fiquei na sala com Larisa enquanto Gabriela era escoltada. 2 malas. Foi tudo que levou. Minha Larisa, ela gritou da cal, Ada. Minha filha, vem comigo. Minha neta segurou minha melba. Não respondeu. Minha Larisa, eu sou sua me que queria me mandar para longe. Larisa disse, firme. Niquez, queria dinheiro, que tentou matar meu ave. Gabriela tentou voltar. O oficial a impediu. Minha senhora, por favor, a ordem? Clara. Viu o momento em que ela entendeu. Perdeu tudo. A casa, a filha, o dinheiro, o futuro. O TPX a levou embora. Nunca mais a vi. 2 semanas depois, Dr. Ricardo Alves foi julgado. 3 anos de PRIS, o regime aberto. Perda do CRM. L. Pucil Ferreira foi suspenso pela OAB por 2 anos. Investiga ou por outros casos. E Gabriela voltou para o Nordeste sem dinheiro. E o offshore foi bloqueado por investiga? Sem contatos, sem nada. Colheu o que plantou. Outubro, dia 25. Abertura do Instituto Guilherme Ribeiro. A casa estava decorada. Faixas, flores, gente. 12 jovens de Vila Mariana receberam as primeiras bolsas. Engenharia, medicina, arquitetura, direito. Larisa cortou a fita ao meu lado. 16 anos. Sorriso lindo. E seu pai estaria orgulhoso em sussurrei. Eu sei, vê? E eu também te do senhor. Dolores preparou o buffet. 18 anos comigo, agora administradora do Instituto. Rubens fez um discurso sobre justiça, fanpontulia, honra. Sobre Guilherme, sobre mim, sobre legado. Depois me puxou para o canto. Né, Gustavo? Voc? Conseguiu. Né, conseguimos. Voc me ajudou quando precisei. Né? Para isso que servem amigos. E sabe o melhor? Voc foi justo, apenas justo. Tinha razão em o destru, Gabriela. Ela se destruiu. Eu, né, não deixei que ela me destruísse. Naquela noite, sentei no jardim com Larisa. Me vê? Posso perguntar uma coisa? E sempre. O senhor o tem pena da Mité? Pensei. Pena de Gabriela? E tenho. Pena de ela ter escolhido ser o quê? Pena de ela ter desperdido a chance de ter fã? Lia de verdade, mas eu me arrependo. Ela tentou me roubar, me matar, te usar. Eu me defendi. Ninho, eu sei. Eu escolhi ficar com o senhor. Ninho encostou a cabe no meu ombro. Ninho, o senhor, minha fã, Lia. Ninho e Voc, minha. Seu pai me confiou Voc, promessa cumprida. S. do seguinte, Boteco do Zé. Domim, com Rubens. O bar cheio, cheiro de cerveja e carne, conversas e risadas. Nossa mesa de sempre. Nim 65, Nier, ele colocou a pedra. Nima 5, 3x, e ganho. Ele riu. Nino Gustavo, Voc, um homem de sorte. Nien, sorte Rubens. Ninho, peguei meu copo. Em Ninho, passis, mancia. E justi, meu pai dizia, gua mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Gabriela achou que eu era pedra mole. Descobriu que era ela. Nivoc, sabe que ela tentou contato com Larisa? Eu sei. Larisa bloqueou o N-mero. E a menina cresceu. Cresceu. Este, mais parecida com Guilherme. Ontem me mostrou um desenho. Projeto de escola. Disse que quando for arquiteta, quer construir escolas bonitas. O pai ficaria orgulhoso. Ficaria. Sentiu o aperto no peito, mas era saudade boa. Do tipo que aquece. Ni Guilherme sempre foi bom demais. S. errou numa coisa. Ni Gabriela. Mas
Nisso, tentou me avisar. Aquela carta, ele sabia. Olhei pro CPU, outubro em São Paulo, estrelas aparecendo. Cuidei dela, filho. Como prometi. E ela vai ser algo em que você se orgulharia. Larisa no cursinho. Acordava, 6, estudava, sonhando com arquitetura. O trust de 850 mil garantiria tudo. E aos 21, liberdade total. A casa virou farol. Instituto Guilherme Ribeiro. 12 bolsas primeiro ano. Ano que vem, 20. Jovens estudando, construindo futuro. Tudo em nome do meu filho. E Gabriela tentou processar de novo. Todos negados. O offshore bloqueado, nem lavagem de dinheiro. Voltou para o Nordeste para a família que abandonou. Cada um colhe o que planta. Ela plantou trai, ou colheu sólide, ou eu plantei justiaiá, colhi paz. Ni outra partida, Nani Rubens perguntou. Ni sempre. Embaralhamos as pedras de novo. O som familiar, reconfortante. Ao redor, o boteco do Zé vivia sua rotina de sempre. Zé, no balqueio, servindo cerveja. Os velhos amigos nas outras mesas, jogando, rindo, discutindo futebol. Ni e a Larisa. Ni, Rubens perguntou enquanto separava as pedras. Ni, como ela te, com tudo isso? Ni é melhor que eu esperava. Forte, decidida. Semana passada me disse que quer prestar para a USP, Arquitetura e Urbanismo. E Guilherme estudou L e por 2 anos, antes de trancar para trabalhar comigo. Sempre se arrependeu. Ele sorri. E agora a filha vai realizar o sonho dele. Né, Voca? Um bom ave? Gustavo. E ne tento. Tento fazer o que? Certo, porque no fim era isso. Não era sobre vingança, nunca foi. Era sobre proteger, sobre justiça, sobre não deixar que o mal vencesse. Gabriela teve escolhas, toda vez. Podia ter sido uma nora decente, uma mãe presente, uma pessoa honesta. Escolheu ser ladra, mentirosa, manipuladora, e agora vivia com essas escolhas. Eu escolhi lutar. Escolhi proteger minha neta, escolhi honrar meu filho e dormiria tranquilo pelo resto da vida. Rua dos Jacarantes, 847. Vila Mariana, minha casa, agora casa de Esperampantoá. E eu, Gustavo Alberto Ribeiro, finalmente podia dormir em paz. A viagem para Roma que minha nora me deu, me levou, maior jornada da vida. E voltei vitorioso. Ou porque destruo ela, mas porque salvei a mim. E minha neta. E no fim, isso que importa. Se você gostou desta estreia, por favor, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões sobre esta estreia nos comentários. Para ouvir a próxima estreia, clique na caixa esquerda. Obrigado por assistir.